A evidência mais significativa que temos em todo esse quebra-cabeça dos antigos astronautas é Puma Punku, no altiplano boliviano. Por décadas, arqueólogos têm debatido como as pedras aparentemente impossíveis de Puma Punku foram construídas esculpidas à mão, moldadas por deuses ou algo completamente diferente. Os arqueólogos estão perplexos com o que era Puma Punku, sua aparência, e qual teria sido o propósito dessa enorme estrutura. Agora, com as mais recentes técnicas de digitalização, 3D e análise microscópica, o mistério foi desvendado. O que os pesquisadores descobriram, escondido dentro desses blocos, está forçando os especialistas a questionar séculos de suposições. Tínhamos algumas datações circunstanciais, mas não conseguíamos datar as próprias pedras de Puma Punku. Elas podem ter milhares, se não centenas de milhares de anos. Não sabemos. E isso pode provar que há 1500 anos, alguém nos Andes sabia como fazer a pedra fluir. Estas são as misteriosas ruínas de Puma Punku, a quase 4.000 metros de altitude, no altiplano boliviano. O enigma de Puma Punku. Nas terras altas da Bolívia, a 3.658 metros acima do nível do mar, encontra-se Puma Punku, onde blocos de pedra com mais de 100 toneladas se encaixam com juntas tão precisas que as medições mostram folgas de menos de 1 milímetro, mesmo após 1.500 anos. Arqueólogos que mediam as juntas entre esses blocos descobriram algo extraordinário. Eles estão intrigados com o que era Puma Punku, sua aparência e qual teria sido o propósito dessa enorme estrutura. As juntas são tão estreitas que, segundo a tradição local, nem mesmo uma lâmina de barbear conseguiria passar entre elas. Parece um mito, mas quem já esteve diante das pedras sabe que não é bem assim. As junções são surpreendentemente lisas, uniformes e praticamente imperceptíveis. Mesmo depois de 1.500 anos de intemperismo, terremotos e erosão. O que torna essa precisão ainda mais notável é o que aconteceu em seguida. No entanto, o sítio que vemos hoje é apenas um fragmento do que já foi. Puma Punku é tão singular na forma como foi construído, moldado e posicionado que se tornou o sítio arqueológico mais intrigante do planeta. No final do século XIX, Puma Punku sofreu um dos piores atos de destruição arqueológica da América do Sul. Quando a expansão ferroviária chegou ao altiplano boliviano, equipes de dinamite e catadores de pedra invadiram a antiga plataforma. Enormes lajes foram explodidas, arrastadas e reaproveitadas como lastro para trilhos de trem e fundações de pontes. Relatos de testemunhas oculares daquela época descreveram o caos. Homens com martelos separando as pedras, encaixadas superfícies esculpidas quebradas por conveniência, seções inteiras do monumento desmontadas para uso industrial. O que havia sobrevivido a milênios de deterioração natural foi quase desfeito em apenas algumas décadas de progresso humano. A plataforma, outrora organizada, transformou-se num campo de fragmentos dispersos. A lógica arquitetônica de seu layout perdeu-se no tempo. Ainda hoje, os arqueólogos lutam para determinar a disposição original de muitos blocos. Nas terras altas da Bolívia, em Puma Punku, alguns desses blocos pesam mais de 40 a 50 toneladas cada. O que você pode nos dizer sobre isso? Alguns ainda estão semi-enterrados, outros virados ou quebrados a ponto de serem irreconhecíveis, mas a destruição não apagou o mistério. Mesmo em desordem, Puma Punku irradia precisão. Os blocos em forma de H ainda exibem ângulos retos nítidos, ranhuras uniformemente espaçadas e sulcos paralelos, características que parecem estar muito além da capacidade das ferramentas de bronze e pedra conhecidas pela cultura Tiwanaku. Essa contradição gerou debates intermináveis. Seriam esses blocos esculpidos ou algo mais incomum estaria em jogo? As tradições orais locais aimarás preservam uma história fascinante
de que os construtores outrora trabalhavam com pedras que fluíam como água macias o suficiente para serem moldadas à mão antes de endurecerem em sua forma final. Existem de fato antigas lendas incas que sugerem que eles tinham a capacidade de amolecer a pedra. Por gerações, os moradores repetiram essa história de que as pedras de Puma Punku foram moldadas não esculpidas. Para alguns, é apenas uma metáfora nascida da admiração. Para outros, isso remete a um processo perdido, uma ciência esquecida que confundia a linha divisória entre geologia e arte. E assim a pergunta persiste: como uma civilização de mais de 15 séculos atrás criou encaixes tão precisos, superfícies tão perfeitas e desenhos tão simétricos, tudo sem ferro-aço ou máquinas modernas? Seja qual for a resposta, ela permanece aprisionada nos blocos fraturados que ainda guardam este planalto varrido pelo vento, à espera de que o mundo a ouça novamente. Uma maravilha da engenharia. Puma Punku é mais do que uma coleção de pedras antigas. É um estudo de precisão que ainda impressiona os engenheiros modernos. Quando os pesquisadores examinaram o sítio arqueológico em detalhes pela primeira vez, perceberam que cada bloco não era um pedaço de entulho aleatório. Fazia parte de um sistema altamente organizado, um projeto tridimensional construído com base na repetição, geometria e equilíbrio. Os blocos de andesito, em forma de H, centenas deles, são os mais reconhecíveis esculpidos com precisão matemática. Os chamados blocos em H têm, na verdade, o formato de encaixes em cauda de andorinha, onde havia desvios evidentes. Cada um apresenta entalhes, ranhuras e saliências cortadas de forma tão uniforme que se encaixam como peças de um quebra-cabeça. Não se tratavam de meros enfeites. Eram juntas funcionais projetadas para conectar pedras adjacentes e distribuir o peso uniformemente pela estrutura. Os arqueólogos acreditam que esse encaixe permitiu que a plataforma resistisse ao tempo e à ação da natureza. Mesmo após 15 séculos de terremotos, inundações e perturbações humanas, muitas das juntas ainda se mantêm perfeitamente unidas. A precisão é tão extrema que os espaços entre as pedras medem menos de 1 milímetro mais justos do que muitas juntas de concreto modernas. Engenheiros modernos que estudam o local notaram algo surpreendente. Os construtores de Puma Punku trabalharam com tolerâncias que rivalizam com as de componentes fabricados por máquinas. Os ângulos retos são consistentes em todas as faces do bloco. Ranhuras paralelas mantêm profundidade uniforme e sulcos rebaixados alinham-se com perfeita simetria. Em alguns casos, o nível de regularidade se iguala ao que obtemos hoje com equipamentos de corte digital. Sob as ruínas visíveis encontra-se outra camada de genialidade, um sistema de fundações oculto que ancora a estrutura à rocha matriz. Escavações revelam enormes lajes de arenito, algumas pesando mais de 100 toneladas, com até 8 metros de comprimento, e mais de 100 toneladas cada. Cuidadosamente dispostas em valas niveladas, essas pedras de fundação não foram simplesmente empilhadas. As peças eram encaixadas com juntas de macho e fêmea, e blocos com chaveta que se travavam como os dentes de uma engrenagem. Isso distribuía a carga por toda a base, evitando deslizamentos ou colapsos durante abalos sísmicos. Essas técnicas eram perfeitamente adequadas ao altiplano, uma região propensa a terremotos e inundações sazonais. Os construtores compreendiam claramente como fazer a pedra comportar-se como um sistema flexível, rígido em resistência, mas adaptável ao movimento. Outra característica notável do projeto de Puma Punku é o uso de grampos metálicos. Arqueólogos descobriram canais estreitos entre blocos adjacentes, onde grampos de bronze, em forma de olho, outrora, mantinham as pedras unidas. Essas braçadeiras foram fundidas no local usando uma liga de cobre e estanho fundido
e vertidas em encaixes esculpidos com precisão. Depois de resfriadas, as braçadeiras foram achatadas a marteladas para fixar os blocos permanentemente. Quando examinadas sob microscópios modernos, essas braçadeiras de metal revelam traços de arsênio, um aditivo que melhora a dureza e a resistência à corrosão, uma característica da metalurgia andina pré-colombiana. A presença dessas ligas sugere que os construtores não eram apenas pedreiros habilidosos, mas também metalúrgicos avançados. As estruturas de Pumapunku foram moldadas manualmente com ferramentas de pedra primitivas, mas alguns pesquisadores apontam para o intrincado trabalho em pedra capaz de produzir materiais suficientemente resistentes para unir plataformas inteiras. Essa fusão de materiais, andesito denso, arenito pesado e bronze forjado, conferiu a Pumapunku resistência e estabilidade. O peso de cada bloco não era apenas direcionado para baixo, mas também distribuído lateralmente pela geometria de encaixe. Esse sistema absorvia a tensão, reduzia o desgaste e impedia a formação de fissuras ao longo das linhas de falha. É um exemplo engenhoso de distribuição de carga, um princípio que os arquitetos modernos ainda utilizam em regiões propensas a terremotos. Reconstruções digitais recentes confirmaram que a geometria de encaixe, as braçadeiras metálicas e as chaves de fundação funcionam em conjunto como um sistema unificado. O resultado foi uma estrutura capaz de resistir a séculos de perturbações naturais e humanas sem perder sua forma. Pumapunku não era apenas uma plataforma cerimonial. Era uma obra-prima da engenharia antiga, onde a estética encontrava a praticidade. Cada ranhura, cada ângulo, cada encaixe tinha uma função estrutural. Os construtores não fizeram suposições, eles calcularam. Trabalharam não por tentativa e erro, mas sim com base em um projeto. Não é de admirar que pesquisadores modernos descrevam Pumapunku como um dos sítios arqueológicos mais sofisticados tecnicamente do mundo antigo, um lugar onde a pedra parece obedecer a equações esculpidas por mãos há muito esquecidas. Reconstrução digital. Por mais de um século, pesquisadores tentaram imaginar como era Pumapunku antigamente, mas sem um mapa completo das pedras, todas as tentativas terminaram em especulação. Na verdade, ninguém no mundo sabe quem construiu Pumapunku e há quanto tempo ela foi construída. Os vastos blocos do sítio jaziam dispersos como fragmentos de um código esquecido, cada peça precisa, mas o padrão geral perdido. Mapas antigos desenhados à mão e esboços de campo não conseguiam capturar as sutilezas de sua geometria. Eram muito rudimentares, muito limitados. Isso mudou quando a arqueologia digital entrou em cena. Munidas de drones, scanners, LiDAR e câmeras com precisão milimétrica, as equipes começaram a documentar as ruínas com detalhes impressionantes. Cada bloco, cada sulco, cada canto lascado foi registrado e convertido em um modelo 3D de alta resolução. Peça por peça, os dados formaram um gêmeo digital de Pumapunku, uma réplica virtual completa do monumento precisa em uma margem de erro de poucos milímetros. Em 2018, uma equipe pioneira da Universidade da Califórnia, em Berkeley, liderada pelo arqueólogo Alexei Vranich, deu o primeiro passo. Usando digitalizações de alta resolução de cada bloco remanescente, eles produziram réplicas em miniatura para testar como as pedras se conectavam. Ao serem montadas, as minúsculas maquetes encaixaram-se com uma precisão quase perfeita, com as junções e ângulos combinando de forma impecável. Esse experimento em pequena escala confirmou algo notável. Os construtores de Pumapunku haviam trabalhado com um sistema de design consistente e repetível, e não com entalhes aleatórios. Suas proporções eram matemáticas, seu layout deliberado, um projeto codificado em pedra. Partindo dessa base,
Projetos posteriores expandiram a ideia para a reconstrução digital em grande escala. Em 2024, o laboratório IDIA e o projeto Patrimônio de Tiwanaku combinaram fotogrametria com drones e lidar terrestre para capturar todo o sítio com uma resolução sem precedentes. A superfície de cada bloco foi escaneada de múltiplos ângulos, produzindo um conjunto de dados virtuais tão preciso que os erros de alinhamento entre as faces mediam apenas de 2 a 8 milímetros, um nível de precisão que rivaliza com a usinagem industrial moderna. Quando a equipe realizou simulações de queda por gravidade, permitindo que os blocos digitais se encaixassem naturalmente sob a ação da gravidade virtual, os resultados foram impressionantes. As peças se acomodaram em posições estáveis e interligadas, exatamente como teriam se encaixado em sua estrutura original há 15 séculos. As simulações mostraram que os blocos em H e os elementos do perfil não eram esculturas independentes, mas partes de um sistema arquitetônico modular projetado para suportar peso e resistir a tensões em conjunto. Os pesquisadores não pararam por aí. Usando algoritmos de aprendizado de máquina, eles analisaram os modelos escaneados em busca de formas e dimensões recorrentes. O software revelou simetrias sutis e proporções que se repetiam em dezenas de pedras, comprovando a existência de uma linguagem de design padronizada. Mesmo onde a erosão havia danificado cantos ou lascado bordas, a IA conseguiu prever seus contornos originais, confirmando que o monumento seguia um plano coerente e mensurável. Essas descobertas fizeram mais do que simplesmente recriar uma arquitetura perdida. Eles redefiniram nossa compreensão da engenharia antiga. Provaram que os construtores de Puma Punku trabalharam com uma precisão que pôde ser modelada, testada e verificada. E talvez o mais importante, demonstraram que a perfeição do monumento não foi acidental nem mística. Foi o resultado de método, medição e domínio. À medida que os pesquisadores refinam esses modelos, Puma Punku está sendo reconstruído não em pedra, mas em dados. Seus segredos ressurgem de milhares de fragmentos espalhados pelo altiplano. E pela primeira vez em séculos, o mundo finalmente pode vislumbrar como era essa estrutura incrível e como ela deveria ter ficado de pé. Segredos materiais. Durante séculos, os arqueólogos acreditaram que os blocos de Puma Punku foram esculpidos à mão em pedra maciça. Mas novos resultados de laboratório estão obrigando os especialistas a reconsiderar essa suposição, porque as próprias pedras estão revelando algo estranho. Os construtores de Puma Punku não usaram apenas um tipo de rocha. O sítio arqueológico combina arenito vermelho para a fundação e andesito para os intrincados blocos em forma de H e elementos das paredes. Ambos são materiais incrivelmente densos. O andesito, uma rocha vulcânica, é tão duro que as ferramentas modernas têm dificuldade em cortá-lo com precisão. No entanto, aqui suas superfícies são planas em frações de milímetro e os cantos são afiados o suficiente para causar ferimentos. Como uma civilização que atuou há 1500 anos conseguiu atingir tamanha perfeição, alguns pesquisadores propuseram uma resposta controversa. As pedras podem não ter sido esculpidas, mas sim moldadas usando uma forma de concreto antigo. Os defensores da teoria da moldagem apontam para análises químicas que, segundo eles, mostram uma composição incomum nos blocos de arenito ao redor do lago Titicaca. Dentro da matriz, encontram-se minúsculos resíduos cristalinos de carbonato de sódio, mais conhecido como natrão, o mesmo mineral usado pelos antigos egípcios para endurecer argamassas e preservar múmias. Sua presença aqui é completamente inesperada. A geologia local praticamente não contém esse mineral. O natrão atua como um fundente. Ele reduz a temperatura necessária para que os minerais se liguem, desencadeando uma reação conhecida como geopolimerização. Quando misturado com cinzas vulcânicas, silicatos e água,
pode transformar areia comum em uma pasta maleável que endurece e se transforma em pedra. Isso levou alguns pesquisadores a sugerirem uma ideia revolucionária. Os enormes blocos de puma-punku não foram esculpidos. Eles foram fundidos, despejados em moldes e deixados para curar. As evidências microscópicas corroboram essa hipótese. Laboratórios que estudam os blocos detectaram fases amorfas de aglomerantes zonas vítreas e não cristalinas que só aparecem quando um aglomerante químico funde as partículas. O arenito natural se forma ao longo de milhões de anos por meio de pressão e sedimentação. Mas essas amostras mostram padrões de endurecimento rápido, uma característica marcante da pedra artificial. Para testar a hipótese, equipes experimentais misturaram areia local, cinzas vulcânicas e natrão em proporções controladas. Quando essa mistura secou, produziu um material idêntico em densidade, textura e cor ao arenito de puma-punku. Sob difração de raios X, as réplicas feitas em laboratório exibiram as mesmas características químicas, especialmente o aglomerante rico em sódio que não ocorre em afloramentos naturais. Se confirmada essa descoberta, significaria que os engenheiros de Tiwanaku dominaram um tipo de concreto ancestral mais de 1 milênio antes de sua redescoberta no mundo moderno. É possível que eles tenham compreendido como dissolver e solidificar novamente a pedra, moldando megalitos, não por força bruta, mas por meio de fórmulas. No entanto, o arenito é apenas metade da história. Os blocos H de andesito, ainda mais enigmáticos, revelaram uma surpresa ainda maior. Em 2019, pesquisadores descobriram algo que ninguém esperava. Ao escanear os blocos de andesito de puma-punku, com equipamentos de raios-x por dispersão de energia sinais tênues, apareceram minúsculos picos de nitrogênio e carbono enterrados dentro da pedra. Isso não deveria ser possível. Rochas vulcânicas se formam em um calor intenso que destrói toda a matéria orgânica. E ainda assim, lá estavam elas, os vestígios químicos da vida, selados dentro de pedras antigas. Essa estranha descoberta apontou para uma nova hipótese. Os construtores podem ter usado uma mistura organomineral, uma combinação de cinzas vulcânicas, água e substâncias naturais, como extratos de plantas ou óleos animais, para criar um material macio e moldável que posteriormente endureceu, transformando-se em rocha. Se isso for verdade, essas pedras não foram apenas esculpidas. Elas foram criadas por meio da ação conjunta da mão e da química. A ideia pode parecer radical, mas é respaldada por décadas de pesquisa do Dr. Joseph Davidovits, fundador do Instituto de Geopolímeros na França. Sua equipe recriou esse processo em laboratório usando argilas locais, tufo vulcânico e ácidos carboxílicos derivados de plantas. As pedras resultantes apresentaram microestrutura e resistência à compressão semelhantes às do andesito de puma-punku. Suas superfícies exibiam até mesmo as mesmas pequenas cavidades e uniformidade granular, como se as amostras antigas e modernas fossem gêmeas. Os céticos argumentam que a contaminação poderia explicar os traços orgânicos ou que o natrão poderia ter se infiltrado no solo ao longo dos séculos. Mas cada novo teste reduz essa possibilidade. Nenhum andesito natural das pedreiras vizinhas apresenta essas características e as proporções químicas consistentes em várias amostras são difíceis de descartar como mera coincidência. Se a hipótese da fundição se provar verdadeira, isso mudará tudo o que pensávamos saber sobre a engenharia ancestral nos Andes. Significaria que muito antes das ferramentas de aço ou dos fornos industriais, os construtores de Tiwanaku compreendiam a ciência dos materiais em nível molecular, criando rocha sintética para alcançar formas impossíveis de serem esculpidas apenas com o uso da técnica tradicional.
seja esculpida ou fundida à perfeição de Puma Punku. Agora conta uma nova história, não de intervenção alienígena ou magia perdida, mas de uma engenhosidade humana tão avançada que beira o milagroso. E à medida que os testes continuam, as próprias pedras poderão em breve confirmar que as pessoas que construíram este lugar não apenas moveram montanhas, mas aprenderam a criá-las. Mesmo com todos esses novos dados, o mistério de Puma Punku não está resolvido. Pelo contrário, está se tornando ainda mais intrigante. Quanto mais evidências os pesquisadores descobrem, mais dividida fica a comunidade científica. Para dar sentido às descobertas conflitantes, os arqueólogos desenvolveram um sistema de critérios em etapas para testar a hipótese da pedra moldada. A primeira etapa consiste em evidências visuais, aquelas que qualquer pessoa pode observar. Juntas extremamente finas superfícies lisas como um espelho e ausência de marcas de ferramentas visíveis. Esses fatores, por si só, não comprovam a fundição, mas levantam a questão como tal perfeição poderia ser alcançada usando apenas martelos de pedra e cinzéis de bronze. O segundo nível de evidência é a composição, o domínio dos microscópios e da espectroscopia. Aqui, os cientistas procuram anomalias químicas que distinguem a rocha natural da pedra artificial, aglutinantes ricos em sódio, fases amorfas ou traços de compostos orgânicos que não deveriam sobreviver em material vulcânico. Cada varredura microscópica, cada espectro de dispersão de energia adiciona mais uma peça ao quebra-cabeça. Mas o nível final e mais exigente é a replicação, o padrão ouro da ciência. Para ser aprovada, qualquer afirmação deve ser reproduzida de forma independente sob condições controladas. Por isso, a partir de 2025, um enorme teste duplo cego em múltiplos laboratórios está em andamento. O processo foi projetado para eliminar completamente o viés. Se vários laboratórios detectarem as mesmas assinaturas orgânicas e os resultados da datação por radiocarbono coincidirem com o período conhecido de construção de Puma Punku entre 500 e 600, então a hipótese da fundição terá passado pelo seu teste mais rigoroso até agora. Isso significaria que os construtores de Tiwanaku estavam criando pedra sintética em uma escala nunca antes documentada no mundo antigo. É claro que o debate continua acirrado. Os céticos argumentam que afirmações extraordinárias exigem provas extraordinárias, alertando que a contaminação ou a química ambiental ainda podem explicar as descobertas. Outros insistem que o crescente conjunto de evidências, desde resíduos químicos a reconstruções digitais, já inclinou a balança para uma verdade surpreendente. Os antigos engenheiros andinos dominavam a ciência dos materiais séculos antes de seu tempo. Enquanto os resultados finais aguardam revisão por pares, uma coisa é certa: Puma Punku obrigou os cientistas a confrontarem os limites de suas próprias suposições. Não é mais apenas um sítio arqueológico. É um campo de batalha científico, um lugar onde a fé no artesanato ancestral se encontra com a precisão da tecnologia moderna. Esta não é a tecnologia da Idade do Bronze da cultura Tiwanaku. Isso é alta tecnologia. E como poderia a alta tecnologia ter existido há pelo menos 2000 anos? Seja qual for o resultado, as pedras já cumpriram seu papel. Elas fizeram o mundo olhar novamente, questionar novamente e se perguntar se os segredos do passado ainda podem nos surpreender hoje. Se essas pedras foram esculpidas à mão ou moldadas a partir de uma fórmula antiga, uma coisa é certa: foram construídas com propósito, precisão e genialidade. Os construtores de Tiwanaku não estavam simplesmente moldando rochas. Eles estavam moldando um legado.
Cada encaixe que se fixa sem argamassa, cada bloco que se encaixa como se tivesse sido moldado pelos deuses, nos lembra que a história da humanidade está longe de estar completamente escrita. Porque às vezes o passado não é primitivo, só está esperando que a gente a alcance. Então, da próxima vez que alguém lhe disser que nossos ancestrais não tinham tecnologia, lembre-se deste lugar, Puma Punku, onde a pedra outrora fluía como água e que ainda hoje se recusa a revelar todos os seus segredos.